Se existe um destino que carrega milhares de anos de história, mistérios fascinantes e uma arquitetura monumental, esse lugar é o Egito. Um país que nos transporta diretamente para a era dos faraós, com suas pirâmides imponentes, templos enigmáticos e um dos rios mais famosos do mundo, o Rio Nilo. Mas o Egito não é só passado, ele também oferece praias paradisíacas, cultura vibrante e uma gastronomia incrível. Se você sempre sonhou em conhecer esse país lendário, já deixa o like e fica comigo até o final, porque hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre o Egito, desde as atrações mais famosas até curiosidades que vão te surpreender. Bora embarcar nessa viagem. Bem-vindo ao Todos Rolés. Aqui, você encontra tudo sobre os lugares mais fascinantes e as curiosidades mais surpreendentes do mundo. O Egito é um país localizado no nordeste da África e é um dos destinos turísticos mais visitados do mundo. Sua história remonta a mais de 5.000 anos, e seu legado pode ser visto em cada esquina, nas construções gigantescas e nas relíquias preservadas até os dias de hoje. Cairo, a porta de entrada do Egito. O Cairo, a capital do Egito, é uma das cidades mais fascinantes do mundo. Com uma história que remonta a mais de 1.000 anos, essa metrópole vibrante combina o passado milenar da civilização egípcia com a agitação moderna de uma das maiores cidades da África e do Oriente Médio. Situada às margens do Rio Nilo, o Cairo é um verdadeiro museu a céu aberto, repleto de monumentos, mesquitas históricas, bazares movimentados e uma cultura vibrante que encanta turistas do mundo inteiro. O coração do Egito. Com uma população de mais de 20 milhões de habitantes, o Cairo é uma cidade que nunca dorme. Durante o dia, suas ruas fervilham de pessoas, carros e vendedores ambulantes, enquanto à noite, suas praças e mercados continuam cheios de vida. O trânsito caótico, as buzinas incessantes e o fluxo interminável de pedestres fazem parte do seu charme único. Mas, ao mesmo tempo, essa confusão urbana se mistura com a grandiosidade de seus monumentos históricos e a hospitalidade do povo egípcio. Pirâmides e tesouros antigos. O complexo das pirâmides de Gizé. As pirâmides do Egito são, sem dúvida, o símbolo mais icônico da civilização egípcia. O complexo de Gizé, localizado a cerca de 15 quilômetros do Cairo, abriga as 3 pirâmides mais famosas do mundo, Quéops, Quefren e Miquerinos. Construídas há mais de 4.500 anos, elas continuam sendo uma das maiores façanhas da arquitetura mundial. Pirâmide de Quéops, ou Grande Pirâmide, a maior de todas, com 146 metros de altura original, atualmente 138 metros devido à erosão. Era coberta por blocos de calcário branco, que refletiam o sol e a faziam brilhar como um farol no deserto. Foi a maior estrutura construída pelo homem por mais de 3.800 anos. Pirâmide de Quefren, um pouco menor, com 136 metros de altura, mas muitas vezes confundida com a maior porque ainda mantém parte de seu revestimento original no topo. Quefren também mandou construir a Esfinge de Gizé, que fica ao lado da pirâmide. Pirâmide de Miquerinos, a menor das 3, com 65 metros de altura, mas não menos impressionante. Seu interior revela passagens estreitas e uma câmara funerária enigmática. Essas construções não foram erguidas aleatoriamente. Elas estão perfeitamente alinhadas com as constelações, um detalhe que intriga estudiosos até hoje. Como as pirâmides foram construídas? Esse é um dos maiores mistérios da arqueologia. Como um povo da antiguidade conseguiu mover blocos de até 15 toneladas sem máquinas modernas? Algumas das teorias mais aceitas incluem rampas e alavancas. A teoria mais popular sugere que os egípcios usaram uma enorme rampa inclinada, construída de barro e pedra, para puxar os blocos. Conforme a pirâmide crescia, a rampa aumentava. Areia molhada. Descobertas recentes indicam que os egípcios molhavam a areia do deserto para reduzir o atrito e facilitar o transporte das pedras. Transporte pelo Nilo. As pedras de calcário vinham de pedreiras distantes e eram trazidas por barcos pelo rio Nilo, reduzindo o esforço para movê-las pelo deserto. Os egípcios possuíam um conhecimento matemático e arquitetônico impressionante, e sua precisão na construção é algo que desafia até mesmo a engenharia moderna. A Esfinge de Gizé, um mistério ainda maior. Além das pirâmides, o complexo de Gizé abriga outra maravilha, a Grande Esfinge. Com 73 metros de comprimento e 20 metros de altura,
Essa escultura maciça, com corpo de leão e rosto humano, intriga pesquisadores há séculos. Algumas teorias sugerem que seu rosto foi esculpido para representar o faraó Khafre. Outros acreditam que seja ainda mais antiga do que as pirâmides, remontando a uma civilização pré-egípcia desconhecida. Outro mistério: onde está o nariz da esfinge? Muitos dizem que foi destruído por invasores, mas relatos históricos indicam que ele já estava ausente há séculos. O que tinha dentro das pirâmides? As pirâmides eram túmulos monumentais, mas não serviam apenas para guardar os faraós. Seus interiores eram repletos de passagens secretas, câmaras ocultas e armadilhas para ladrões. A Grande Pirâmide de Quéops, por exemplo, tem a Grande Galeria, um corredor impressionante com quase 9 metros de altura, alinhado com os astros. A Câmara do Rei, onde estaria o sarcófago do faraó. Curiosamente, foi encontrada vazia, sem múmia nem tesouro. A Câmara da Rainha. Ninguém sabe exatamente sua função, já que nunca foram encontrados restos mortais ali. Passagens bloqueadas. Muitas delas continuam lacradas e podem esconder segredos ainda não descobertos. Até hoje, arqueólogos continuam encontrando novas câmaras e passagens ocultas, mostrando que as pirâmides de Gizé ainda guardam muitos mistérios. Curiosidades sobre as pirâmides. Elas não eram construídas por escravos. Estudos recentes mostraram que os trabalhadores eram bem pagos e alimentados, e viviam em vilarejos construídos perto dos canteiros de obra. A pirâmide de Quéops contém mais de 2,3 milhões de blocos de pedra, e cada um pode pesar até 15 toneladas. Se alinharmos todas as pedras da Grande Pirâmide, elas cobririam quase toda a França. Elas são tão bem projetadas que resistiram a terremotos, erosão e até tentativas de destruição por invasores. Algumas teorias sugerem que as pirâmides poderiam ter sido construídas com conhecimento astronômico avançado ou até influência extraterrestre. As pirâmides do Egito continuam sendo um dos maiores enigmas da humanidade. Como foram construídas? Por que tem tantos alinhamentos astronômicos perfeitos? E o que ainda está escondido dentro delas? São perguntas que intrigam pesquisadores até hoje. Outro ponto imperdível é o Museu Egípcio do Cairo, um dos mais importantes do mundo. Seu acervo abriga milhares de artefatos históricos, incluindo os tesouros do faraó Tutancâmon, múmias preservadas há milênios e estátuas colossais que contam a história do Egito Antigo. O mercado de Khan el-Khalili. Se você quer sentir a verdadeira essência do Cairo, o Khan el-Khalili é o lugar certo. Esse tradicional bazar árabe, fundado no século XIV, é um labirinto de ruelas estreitas e lojas exóticas, onde se pode encontrar de tudo, desde perfumes, joias e tecidos finos até especiarias, narguilés e artesanato egípcio. O barulho das negociações, os aromas das especiarias e a arquitetura medieval do local fazem desse mercado uma das experiências mais autênticas da cidade. As maravilhas da cidade antiga. O Cairo é também um grande centro islâmico, repleto de mesquitas imponentes. A mesquita de Muhammad Ali, localizada na cidadela de Saladino, é uma das mais famosas. Com suas cúpulas prateadas e sua vista panorâmica da cidade, essa construção do século XIX impressiona qualquer visitante. Outra joia arquitetônica é a Mesquita de Al-Azhar, que abriga uma das universidades islâmicas mais antigas do mundo. Para quem quer explorar o lado cristão da cidade, a igreja suspensa e outros templos do bairro Copta revelam a influência do cristianismo no Egito e guardam relíquias do período bizantino. O Cairo moderno. Apesar de ser um dos lugares mais históricos do mundo, o Cairo também se modernizou. A cidade abriga arranha-céus, shoppings luxuosos e avenidas movimentadas. Restaurantes internacionais, hotéis 5 estrelas e uma vida noturna animada fazem dela um destino completo para todos os perfis de turistas. Além disso, um dos projetos mais ambiciosos da cidade é o Grande Museu Egípcio. Será o maior museu arqueológico do mundo, reunindo peças inéditas e exposições imersivas sobre o Antigo Egito. Por que você precisa conhecer o Cairo? Patrimônio histórico único. É impossível visitar o Cairo sem sentir que você está caminhando por páginas vivas da história. Cultura vibrante. Do fervilhante Khan el-Khalili às apresentações de dança do ventre, a cidade tem uma energia contagiante. Belezas naturais. O rio Nilo, que corta a cidade,
Proporciona cruzeiros românticos e passeios relaxantes ao pôr do sol. Comida incrível. Da tradicional coxaria aos deliciosos doces árabes, a culinária do Cairo é uma experiência à parte. O Cairo é um destino que mistura antiguidade e modernidade, caos e beleza, tradição e inovação. Para quem deseja explorar o berço de uma das civilizações mais fascinantes da história, essa cidade é um verdadeiro tesouro a céu aberto. Luxor, o maior museu a céu aberto do mundo. Se você quer conhecer o Egito Antigo de verdade, Luxor é o destino perfeito. Essa cidade histórica, localizada às margens do Rio Nilo, é praticamente um museu a céu aberto, abrigando os templos e tumbas mais impressionantes do mundo. Conhecida como a Cidade dos Faraós, Luxor já foi a grandiosa Tebas, a capital do Egito durante o auge do Império Novo. Aqui, vamos explorar os templos colossais, o misterioso Vale dos Reis e descobrir por que Luxor é um dos lugares mais incríveis do planeta. Então já deixa o like e se prepare para essa viagem pelo passado. O Templo de Karnak, o maior do Egito. Imagine um complexo tão grande que mais de 30 faraós ajudaram a construí-lo ao longo de 2000 anos. O Templo de Karnak é simplesmente a maior estrutura religiosa já erguida na antiguidade. Avenida das Esfinges, logo na entrada, você será recebido por uma longa avenida flanqueada por esfinges com cabeças de carneiro, que ligava Karnak ao Templo de Luxor. Sala Hipostila, um dos locais mais impressionantes do Egito. Essa sala gigantesca tem 134 colunas maciças, algumas chegando a 23 metros de altura. Apenas caminhar por ali é como viajar no tempo e sentir a grandiosidade do Egito Antigo. Obeliscos e hieróglifos. Karnak ainda guarda obeliscos gigantes, como o de Hatshepsut, com quase 30 metros de altura, além de paredes e pilares cobertos de inscrições milenares. Show de luzes à noite. Se quiser uma experiência única, visite Karnak à noite para o espetáculo de som e luz, que conta as histórias dos faraós e faz a cidade antiga ganhar vida. Templo de Luxor, um templo no coração da cidade. Se Karnak era dedicado aos deuses, o Templo de Luxor era um lugar especial para as festividades. Ele era o palco do Festival de Opé, uma celebração onde a estátua do deus Amon era trazida de Karnak até Luxor em uma grande procissão. O obelisco solitário. Na entrada, existe apenas o obelisco, mas originalmente eram dois. O outro foi levado para Paris, onde hoje está na Praça da Concórdia. Estátuas de Ramsés II. O faraó Ramsés II construiu diversas estátuas colossais na entrada do templo, reafirmando seu poder para todas as gerações futuras. Mesquita no meio do templo. Algo curioso sobre Luxor é que dentro dele há uma mesquita ativa, construída sobre as ruínas do templo egípcio, mostrando como diferentes culturas coexistem ali até hoje. O Vale dos Reis, a necrópole dos faraós. Deixando os templos para trás, agora vamos para um dos lugares mais fascinantes do Egito, o Vale dos Reis. Aqui, foram escavadas mais de 60 tumbas dos faraós do Império Novo, incluindo algumas das mais famosas, como a de Tutankhamon, Ramsés II e Seti, e diferente das pirâmides, os reis começaram a ser enterrados no vale para evitar roubos, mas, ironicamente, a maioria das tumbas ainda foi saqueada na antiguidade. Tumba de Tutankhamon, a única tumba encontrada quase intacta. Foi aqui que o arqueólogo Howard Carter, em 1922, encontrou o sarcófago de ouro maciço e a icônica máscara dourada de Tutankhamon. Paredes incrivelmente preservadas, algumas tumbas, como a de Seti e Ramsés VI, têm hieróglifos e pinturas coloridas que parecem ter sido feitas ontem, contando histórias sobre a jornada dos faraós no pós-vida. O Templo de Hatshepsut, o mais imponente do Egito. Se tem um templo que chama atenção no meio do deserto, é o de Hatshepsut, uma das rainhas mais poderosas da história do Egito. Construção monumental. O templo tem 3 terraços gigantescos construídos na encosta de uma montanha, criando um visual único. Hatshepsut, a faraó mulher. Hatshepsut governou por mais de 20 anos, vestindo-se como um faraó homem para garantir seu poder. Seu templo tem hieróglifos que contam suas vitórias e até suas expedições comerciais para a mítica terra de Put. Outras atrações imperdíveis em Luxor. Colossos de Memnon, 2 gigantescas estátuas de 18 metros de altura que guardavam a entrada do templo de Amenhotep III. Durante séculos,
Os turistas vinham aqui só para ouvir um som misterioso que elas faziam ao amanhecer. Vale das Rainhas, similar ao Vale dos Reis, mas dedicado às rainhas e príncipes. A tumba mais famosa é a de Nefertari, com pinturas tão bem preservadas que parecem feitas há poucos anos. Passeio de balão sobre Luxor. Se você já sonhou em ver o Egito do alto, imagine sobrevoar o rio Nilo, o deserto infinito e até as pirâmides de Gizé em um balão de ar quente. Esse passeio incrível tem se tornado cada vez mais popular entre turistas que querem uma experiência inesquecível no Egito. Hoje, vamos falar sobre como funciona o passeio, os melhores lugares para voar, curiosidades e por que essa é uma das atrações mais incríveis para incluir no seu roteiro pelo Egito. O passeio de balão no Cairo. Como funciona? Diferente da famosa experiência de balão em Luxor, onde se sobrevoa templos e o Vale dos Reis, o passeio de balão no Cairo é mais exclusivo e menos conhecido pelos turistas, tornando-o ainda mais especial. Saída antes do amanhecer. A experiência começa antes do sol nascer. O transporte te busca no hotel por volta das 4 horas da manhã, já que os voos acontecem logo ao amanhecer, quando os ventos estão mais calmos e a vista é perfeita. Preparação do balão. No local de decolagem, você verá os balões sendo inflados com enormes chamas de gás quente. É um momento incrível para fotos, decolagem e vista panorâmica. Conforme o balão sobe, a paisagem se revela de forma impressionante. Dependendo do clima e da rota do dia, você pode avistar as pirâmides de Gizé. Ver as pirâmides do alto é um privilégio único. Com sorte, você consegue uma vista panorâmica das 3 pirâmides alinhadas perfeitamente com o sol nascente. O rio Nilo. O contraste entre o azul do Nilo e o deserto dourado ao redor é uma cena de tirar o fôlego. O deserto ocidental, uma imensidão de areia que parece infinita, com dunas e paisagens exóticas. A cidade do Cairo. Um dos momentos mais impressionantes é ver o contraste entre a cidade moderna e os monumentos históricos. Duração do voo. O passeio dura entre 40 minutos e 1 hora, dependendo das condições climáticas. Mas pode ter certeza de que é tempo suficiente para criar memórias inesquecíveis. Curiosidades sobre o passeio de balão no Cairo. Um dos poucos lugares no mundo onde você pode ver pirâmides do alto. Diferente de Luxor, onde o balão sobrevoa templos, no Cairo você tem a chance de admirar as grandes pirâmides do céu. Fotos de outro nível. Se você quer registros únicos da sua viagem ao Egito, essa experiência vai te proporcionar imagens cinematográficas. O sol nascendo no horizonte, o deserto dourado e as pirâmides ao fundo criam um cenário surreal. Uma experiência tranquila e silenciosa. No alto, a sensação de paz é indescritível. Você verá o Cairo acordando, o sol iluminando os monumentos e um silêncio incrível, longe da agitação da cidade. Atividade segura e guiada por profissionais experientes. Todos os voos são operados por pilotos certificados e empresas que seguem os protocolos internacionais de segurança. Momento especial para casais e aniversários. Muitos casais escolhem esse passeio para pedidos de casamento, comemorações ou apenas para viver um momento romântico inesquecível no Egito. Cruzeiro pelo rio Nilo. Muitos turistas combinam a visita a Luxor com um cruzeiro de luxo pelo Nilo, indo até Assuã e passando por outros templos incríveis pelo caminho. Por que você precisa conhecer Luxor? Luxor não é apenas um destino turístico. É um verdadeiro portal para o passado. Se você quer sentir a grandiosidade dos faraós, explorar tumbas misteriosas e caminhar por templos colossais, esse é o lugar certo para você. Passeio pelo rio Nilo, a alma do Egito. O rio Nilo é o coração do Egito e já foi a principal via de transporte do país na época dos faraós. Hoje, fazer um cruzeiro pelo Nilo é uma das experiências mais incríveis para quem quer explorar a região de forma confortável. Durante o trajeto, você pode visitar templos históricos como o Templo de Edfu, dedicado ao deus Horus, e o Templo de Colombo, que homenageia 2 deuses egípcios, Sobek, o deus crocodilo, e Aroeris, Aswan e o impressionante Templo de Abu Simbel. Mais ao sul do país está Aswan, uma cidade tranquila e cheia de paisagens deslumbrantes. A grande atração por aqui é o Templo de Abu Simbel, um dos templos mais monumentais do Egito, construído pelo faraó Ramsés II. Esse templo precisou ser movido pedra por pedra na década de 1960,
devido à construção da represa de Aswan, e continua sendo um dos locais mais impressionantes do país. Mar Vermelho. Praias paradisíacas no Egito. Sim, muita gente não sabe, mas o Egito também tem praias de tirar o fôlego. A região do Mar Vermelho, com cidades como Sharm el-Sheikh e Hurghada, oferece águas cristalinas, corais coloridos e um dos melhores mergulhos do mundo. Perfeito para quem quer relaxar depois de explorar as cidades históricas. Curiosidade sobre o Egito. O rio Nilo é o segundo maior rio do mundo, com mais de 6.650 quilômetros de extensão. O Egito tem um dos climas mais secos do mundo, com pouquíssimas chuvas ao longo do ano. O árabe é o idioma oficial, mas em cidades turísticas é comum encontrar pessoas falando inglês e até um pouco de espanhol. A moeda do Egito é a libra egípcia, e o custo de vida para turistas pode ser bem mais acessível do que se imagina. O Egito é um destino que mistura mistério, história e aventura em um só lugar. Se você quer conhecer um dos países mais fascinantes do mundo, com paisagens incríveis e construções que desafiam a lógica até hoje, essa viagem precisa estar no seu radar. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, comenta aqui embaixo qual lugar do Egito você mais quer visitar e compartilhe com aquele amigo que sonha em conhecer o país dos faraós. E claro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais conteúdos incríveis como esse. Nos vemos no próximo vídeo. Vem, se inscreve no canal, no Todos Rolês, a vibe é sensacional. Tem vídeo novo, não deixe escapar. Se joga com a gente, vamos